E Lamortimon finalmente surgiu aí um episódio esplêndido de Digimon Ghost Game. Olha, quando é ruim eu falo que é ruim, mas quando é bom eu falo que é bom. E esse episódio foi incrível. E eu vou falar aqui pra vocês o que a gente pode esperar de agora em diante aí na continuação de Digimon Ghost Game. Será que vem Digimundo por aí? Será que vem uma nova trama mais séria por aí? Fica aqui com a gente que eu vou explicar pra vocês. E o episódio começa já com muito suspense. A gente já sabe que todo o protagonismo desse episódio vai pra Huli e pro Angoramon, assim como a gente tinha visto na análise anterior. Mas o que a gente não sabia era que esse plot ia fundo na família da personagem, na origem da personagem, e foi isso que aconteceu. Ela e todo o núcleo principal dessa trama acabaram indo para uma cidade que era uma cidade da família da Huli. Coisas que normalmente acontecem aí são relevantes para a cultura japonesa, né? Normalmente a família de alguém pertencia a tal clã e fundou tal cidade. Pois bem, essa história da família da Huli, ela foi para uma cidade onde praticamente todos conheciam a família dela. E o mais engraçado de ver era que além deles todos irem para aquela cidade, eles perceberam também de que todos os habitantes da cidade estavam encarando eles. A princípio, sem saber do porquê estavam encarando, eles achavam que eram porque eles eram novos na cidade, mas logo depois eles descobrem que era por causa dos Digimons, ou hologramas, como eles falam no anime, né? E toda a profundidade desse episódio traz muito da personalidade da Huli, né? E do quanto ela é uma pessoa cética, ela não é uma pessoa supersticiosa, e ela vai sim fundo e atrás do que ela quer. Diferente do Kyoshiro, que é um medroso. Ou até do Hiro mesmo, personagem principal que não vai atrás aí dos problemas, mas que, tipo, enfrenta os problemas mesmo assim. Eu só quero mostrar aqui pra vocês que é maravilhoso a gente ter uma personagem feminina, principalmente em Digimon, que vai a fundo nas coisas, que não tem medo de enfrentar o perigo, né? E que gosta de encarar a verdade de perto, não é aquele tipo de personagem que é super supersticioso, que acredita em tudo, que sente medo de tudo, mas sim uma personagem forte, né? Que tá ali pra encarar o perigo mesmo. Essa é a Huli. E seguindo a história, um suposto lobisomem estaria atacando pessoas na cidade porque de 100 em 100 anos ele precisaria de um sacrifício feito por parte da linhagem de sangue da Huli, ou seja, de alguém da família da Huli. Obviamente a personagem ela não acreditou nisso, porém conforme os casos e as vítimas foram crescendo na cidade, né, ela decidiu ir a fundo e saber o que era que estava atacando as pessoas, e ela foi sem medo nenhum. Ela falou pra velha, olha, eu vou me sacrificar justamente porque eu quero saber aí o que tá rolando. E o engraçado de tudo isso é que a senhora ela fala que essa lenda permanece durante 600 anos. E de 100 em 100 anos, esse lobisomem vem pra pegar o seu sacrifício. Que faz a gente pensar que... será que existiam Digimons há 600 anos atrás? Será que aquilo era realmente um lobisomem ou um Digimon? A franquia nessa nova temporada está se arriscando a dizer que antigas lendas poderiam ter sido sim Digimons que já existiam nessa realidade, que já estariam aí praticando seus atos no mundo humano. E eu não estou falando isso apenas em relação a esse episódio não, viu? Outros episódios também falam de antigas lendas que aconteciam há anos e anos atrás e depois revelaram que haviam sido de Digimons que estavam agindo naquele mundo. Ou seja, há quanto tempo Digimons coexistem juntamente com a humanidade e esse mundo? É uma resposta que a gente não tem, porém eu espero que a gente consiga receber aí até o final dessa temporada. A Huri ela vai a fundo juntamente com a senhora, ela se oferece como sacrifício até que enfim descobre o inevitável, de que a criatura, o que supostamente era um lobisomem, na verdade era um Digimon, e nenhuma surpresa aqui por nossa parte, né? Era um Digimon novo, inclusive, que foi lançado recentemente e que tinha um visual extremamente lindo. Segundo o Angoramon, ele era um Digimon anjo e o Angoramon não sabia do porquê ele estava agindo daquela forma no mundo humano. Pois bem, todos eles desenvolveram para parar esse Digimon e proteger a Huli, né? Eles chegaram a tentar parar o Digimon, porém esse Digimon ele era muito forte. Se eu não me engano, esse Digimon ele estava na forma perfeita. E só um adendo aqui, esse Digimon possuía a habilidade de infectar pessoas e outros Digimons também com um veneno. E eu não posso deixar de falar que a Tetsuan está sendo essencial para toda essa temporada e o papel dela como um Digimon suporte está cada vez mais
mais sendo aí claro pra gente, né? O Kyoshiro já havia desenvolvido a Tesla Gelimon na intenção de criar uma cura, né? Utilizando ela como Tetsumon. E é incrível ver de que eles estão mantendo aí esse parâmetro para a personagem como uma personagem curandeira, como uma personagem de suporte e apoio. Mas também não deixaram nenhum adendo do porquê o Hiro não desenvolveu o Battle Gamamon aí pra forma perfeita dele também. Eu não sei se foi por falta de tempo, até porque a Huli, ela foi de cara lá no Digimon inimigo, ela falou, olha, eu não tô com medo de você não, eu vou te enfrentar, e isso acabou desbloqueando a evolução perfeita do Simbara e Angoramon, né, o Lamortimon, que inclusive foi incrível. Eu não posso deixar de falar que a animação de evolução, pra mim, está uma coisa totalmente diferente, mas incrível ao mesmo tempo. O roteiro pode estar podre do jeito que for, né, nesse episódio, inclusive, não está podre, mas as evoluções, a animação de evolução tá incrível, tá muito linda de se ver, e é muito bom ver que, tipo, eles mudam a roupa do personagem nas animações, conforme os personagens também estão com as roupas mudadas aí no roteiro. E esse é um detalhe pequeno, mas que a gente consegue ver a importância aí nesse contexto de Digimon Ghost Game. Mas então, o Lamortimon, ele finalmente desenvolve e ele começa a atacar lá o Digimon que estava supostamente querendo sacrificar a Huri, matar a Huri. A gente consegue perceber que o Lamortimon, ele é incrível, ele é muito bonito, né, diferente do que a gente via nos visuais. No entanto, o Lamortimon, eu não sei se vocês conseguiram pegar essa onda também, mas o Lamortimon, ele tinha um instinto muito agressivo. A Huri precisou pedir pra ele parar de atacar, porque se ele não parasse de atacar, com certeza ele teria matado o outro Digimon. E aí a gente consegue perceber que toda aquela gentileza que é o Angoramon e o Simbara e Angoramon se transformam totalmente quando ele atinge a evolução perfeita, o Lamortimon. Ele se torna extremamente agressivo e literalmente um monstro selvagem. E na minha opinião pessoal, eu acho que esse é um plot que poderia render muito, né? Até porque a Huli, ela é uma personagem totalmente segura de si, e ter um Digimon totalmente descontrolado poderia ser aí um avanço imenso na personagem aí em roteiro. Mas enfim, a gente vai ver o que vai acontecer daqui em diante, né? Eu espero que ele se descontrole totalmente e acabe destruindo tudo, uma hora ou outra, e se torne esse monstro selvagem para que a Huli saiba controlá-lo, domá-lo, né? Pois bem, no fim que me aparece é a Diarchimon. Pra quem é fã aí das antigas de Digimon sabe de quem eu tô falando. Diarchimon, ela é uma Digimon muito famosa, ela chegou a aparecer no filme de Digimon Frontier e ela tem um design maravilhoso, além de que ela é baseada na Christina Diarch, né, uma personagem da mitologia muito poderosa, uma mulher que era uma guerreira e foi queimada como uma bruxa, sendo que ela não era uma bruxa, apenas uma mulher guerreira e bastante brava. A Diarchimon, pro contexto de Digimon, ela é um Digimon angelical, e aquele Digimon que supostamente seria o lobisomem e havia atacado as pessoas da cidade, ele era um Digimon que servia a Diarchimon no mundo digital. E segundo o que ela disse, aquele Digimon havia consumido os dados, né, da criatura que supostamente seria a lenda do lobisomem, e ele estava achando que ele era o lobisomem, ou seja, aquele Digimon comeu, né, a criatura que supostamente era o lobisomem, ele estava achando que ele era o lobisomem. Agora a gente não sabe se a criatura que existia antes dele, que supostamente era um lobisomem, era um Digimon ou não, mas só dela ter dado a deixa de que ele comeu os dados daquela criatura, pra mim, né, soa mais como um Digimon do que uma lenda real, uma fantasia real que existiu no mundo humano. Ela acaba pegando a criatura e, por fim, o episódio termina aí com a verdadeira história sendo contada. Segundo o que a Huli disse, há 600 anos atrás, né, a criatura que supostamente seria o lobisomem havia se casado com a mulher humana e os aldeões da vila não gostaram e acabaram atacando, tentando recuperar a mulher, mas acabaram matando ela, e a criatura, por isso, ficou extremamente furiosa e realizava os sacrifícios de 100 em 100 anos. Porém, mais um adendo aí, se esse lobisomem da fantasia de 600 anos atrás se apaixonou por uma mulher e se casou com uma mulher, a gente não sabe se é um Digimon que acabou se casando com a humana ou não, né, e se transformou naquilo tudo, e é extremamente similar até à história da Huli e do Angoramon. Não que um tenha se apaixonado pelo outro, até porque a história dos dois é de extrema amizade, né, mas a gente conseguiu ver que o Lamortimon, a evolução perfeita do Angoramon, acabou aí atribuindo aspectos de um lobisomem, mas de um lobisomem agressivo, assim como contava a história aí da ancestral da Huli. E a Huli precisou pedir para ele parar de atacar
cá, porque senão ele literalmente mataria o outro Digimon. E assim a gente termina esse episódio. O contexto desse episódio foi extremamente interessante de se ver. Não foi igual a outros 20 episódios que a gente via de Digimon Ghost Game, e foi muito, muito legal, muito gostoso de se assistir. E para o episódio 36, a gente vai ter aí algo relacionado ao labirinto e um Digimon. Será que a gente vai ter um contexto novo aí relacionado ao Digimundo e outros Digimons que irão aparecer? Pois bem, a gente precisa ver, né? Eu espero logo que essa trama comece a agilizar, até porque a equipe de Digimon Ghost Game disse que a partir do momento que todos os três conseguissem a evolução perfeita, o anime ele saltaria para um estágio maior, né? Com mais profundidade e com inserção aí de outros aspectos da franquia que nos traria mais empolgação de assistir. Ou seja, para mim eles estão literalmente falando do Digimundo, literalmente aí falando dos segredos que envolvem os Digimons Blacks que apareceram aí ao longo dos episódios e da evolução Dark do Gamamon, ou que o pai do Hiro talvez esteja fazendo no Digimundo. Vamos ter paciência, ninguém solta a mão de ninguém e vamos assistir. Eu sou Lindo do Chamada Geek, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima. Valeu, falou, tchau.